Vamos ver alguns textos hoje e vamos dar sequência sobre temas fundamentais para o discipulado, para o evangelismo, que é o que nós estamos trabalhando. Vamos abrir as Bíblias hoje em Atos 1, 4 a 9, tem um outro texto que vamos ler, que fala sobre o testemunho, que diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com águas, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que se achavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino de Israel? Respondeu-lhes: não nos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem cobriu os seus olhos. Esse texto, irmãos, vamos ver algumas palavras aqui que são destaques, e acompanhem, por favor, aí na sua Bíblia. O termo restaurar, que encontramos aí no verso 6, significa, mesmo o termo grego para restaurar, significa devolver, significa trazer de volta. Ou seja, os discípulos estão perguntando para Jesus aqui: Senhor, esse será o tempo que o Senhor vai trazer de novo o reino para Israel? Porque Israel deixou de ter rei e deixou de ter um reino, porque eles estavam naquele instante sob domínio do Império Romano. Então, eles vão fazer essa pergunta para Jesus, daí o termo restaura. Chamamos a atenção agora para o verso 7, algumas palavras aí que estão em vermelho, e aqui nós estamos trabalhando com o grego. O termo conhecer, não nos compete conhecer. Esse conhecer aí é gnosko. Há duas palavras gregas para conhecer, e oídia e gnosko. Esse gnosko é uma palavra que significa conhecimento intenso, conhecimento íntimo, conhecimento no detalhe. É aquele conhecimento que desce ao detalhe. Então o texto está dizendo que não compete você conhecer no detalhe, porque veja que Jesus nos deu sinais dos tempos. Então compete a gente conhecer o geral, mas não compete conhecer nos detalhes. Por isso que ele utiliza a palavra em grega gnosko. E tem aí conhecer tempos. Esse tempos no grego aí é cronos. Nesse texto aí, cronos é tempo e kairos é tempo também. Todos dois são tempo. Só que cronos é de cronologia, no sentido de relógio, de tempo, de dizer assim, você 8 horas, 7 horas, 10 horas de relógio. E o kairos é épocas, é fases, é períodos. E segundo Jesus, o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O termo testemunha, que encontramos aí no verso 8, o grego é mártires, de onde vem Marte, é aquele que morre por uma causa, morre sustentando uma causa, algo que viu. E no verso 10, chama a atenção de vocês aí para esse texto, e aí eu só copiei o texto do jeito que está na nossa Bíblia, que diz que, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, e eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles.
É interessante que normalmente as figuras que a gente vê nesse episódio mostram os anjos nos céus ao lado de Jesus. Mas o texto de Atos afirma que os anjos estavam ao lado dos apóstolos e não ao lado de Jesus. Bom, algumas coisas aí do texto que chamamos a atenção. E agora vamos voltar lá no verso 4 até 9. A primeira coisa que nos chama a atenção aí nesse texto é que ele começa dizendo que Jesus comeu com os discípulos. E nós vemos isso quando ele encontra com Pedro, né? Que eles estavam na beira do mar e Jesus comeu peixe com ele. Então, algumas vezes o Novo Testamento nos fala. Então Jesus, embora ressurreto, ele come com eles. Ou seja, Jesus ele não perdeu esse aspecto da sua humanidade. Outra coisa que o texto nos mostra sobre a promessa, porque o texto diz que eles deveriam permanecer em Jerusalém e o texto fala que não seria muito depois desse dia. Não muito depois desses dias. Significa que aconteceria alguma coisa próxima, não muito tempo adiante, embora Jesus não falou quantos dias ao certo. Trabalhando aí do 4 ao 9, a pergunta deles em relação ao verso 7 é agora que cairá o Império Romano e o reino será restaurado? É uma pergunta que eles estão fazendo. E a resposta de Jesus foi uma resposta assim, dura. Não interessa. Isso não é na conta de vocês. Isso não é essencial. Isso está sob a autoridade do Pai. Vocês não têm que preocupar com isso. Significa, irmãos, que a igreja tem uma missão e essa missão ela tem que ser desempenhada. E ela não pode ficar envolvida com coisas que não é a missão dela, que estão sob cuidados de Deus. Outra coisa que vemos nesse texto é que recebereis poder. Aí nós vemos no início do verso 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a pergunta que fazemos aí é: recebereis poder para quê? Qual o objetivo de recebermos esse poder? Recebereis poder para fazer o quê? Para ser testemunhas. Veja, recebereis poder ao descer sobre vós, quer dizer, a forma, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Esse poder é um poder para testemunhar. É um poder para dizer quem é Jesus. É para dizer, para exercer o ministério de uma testemunha. Esse aqui é o poder. Esse poder é muito mal interpretado. O pessoal fala muita coisa sobre esse poder. Que é poder para fazer milagres, que é poder para produzir alguma coisa. O texto diz que não, é poder para ser testemunha. E testemunha de quê? Testemunha de quê? Significa testemunhas de Jesus. Testemunhar Jesus é dizer que Jesus é fato, que Jesus é verdade, que Jesus de fato esteve conosco, conviveu conosco e foi assunto aos céus. Exatamente o que nós vemos acontecer aí no livro de Atos, nesse texto que lemos. Testemunhar onde? É outra pergunta que o texto nos responde. E ele começa por Jerusalém, é a sede lá de onde eles estavam, é onde Jesus foi crucificado. Então ele diz: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. Depois ele diz: em toda Judéia. Aí ele pegou todo o sul, lá daquela região sul. Aí depois ele diz Samaria. Aí ele trabalha com o reino do norte e Samaria, e depois até os confins da terra. O que Jesus estava dizendo é que o Evangelho deveria ser pregado a todo mundo. Não sei se os irmãos lembram, mas em Lucas, quando ele manda os 70, ele diz assim: vocês vão, mas entrem apenas nas casas de Israel. Aqui já é diferente, aqui ele está mandando ir por todo o mundo. Outra coisa, Jesus foi elevado. O texto fala
no verso 9, que Jesus foi elevado, mas foi elevado para onde? O texto diz que ele foi elevado às alturas, né? Foi elevado aos céus. O texto de Hebreus nos fala sobre isso no capítulo 1, quando ele diz que ele é o resplendor da glória, ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois de ter feito a purificação dos pecados, derramado aí o seu sangue, o que ele fez? Assentou-se à direita da majestade, onde? Nas alturas. Mesmo termo que foi utilizado ali em Atos dos Apóstolos. Assentou nas alturas e tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome que eles. Então aí está falando da grandeza de Deus e confirmando onde é que ele está à direita da majestade, né? À destra de Deus Pai. Agora, irmãos, testemunhar e evangelizar é a mesma coisa? São coisas diferentes, né? Evangelizar é ensinar, catequizar. Ou é discipular que você está falando? Discipular, então discipular é ensinar. Isso, mas aqui é evangelizar e testemunhar. Vamos lá então, alguns conceitos em relação a evangelizar. Evangelizar é proclamar ou levar os outros evangelhos, levar a boa nova. É dizer o seguinte, falar o que aconteceu, a obra de Jesus no nosso meio. Evangelizar é você falar do Evangelho, falar da boa nova do Evangelho, falar daquilo que o apóstolo Paulo coloca lá em Romanos capítulo 1, você discorrer sobre essa notícia, de uma forma talvez que a pessoa não saiba. É interessante que às vezes as pessoas saibam que Jesus veio e que Jesus morreu, mas muitos não sabem qual a ligação que isso tem com a nossa vida. E isso faz parte aí da boa nova. Toda evangelização é um testemunho, mas e todo testemunho é uma evangelização? Como é que é isso? Aí nós estamos juntando duas palavras, evangelização e testemunho. Que vemos aqui o seguinte, olha, toda evangelização é um testemunho, mas nem todo testemunho é evangelização. Significa que qual que é mais amplo? É evangelizar ou testemunhar? Evangelizar. Testemunhar. Mais amplo, que eu falo, alcança mais áreas. Testemunhar. Veja, o Evangelho, ele faz parte do testemunho, mas há muita coisa que eu testemunho e que não é propriamente Evangelho. Nós vamos ver alguns exemplos disso aí. E testemunhar, o que é testemunhar? Vamos lá. Testemunhar, irmãos, é tornar visível o reino invisível de Deus. O reino de Deus não existe para muita gente. Por que muita gente ignora Deus? Acha que Ele não existe? Ele não vê, ele não percebe a grandeza de Deus, a obra de Deus, as mãos de Deus, a providência de Deus, ele não vê isso. Então, o que é testemunhar? Eu dizer que o reino de Deus existe, é real, está em nosso meio, ainda que eu não veja. Quando nós participamos da ceia, nós estamos dizendo o quê? Jesus Cristo veio em carne e sangue. Nós estamos aí exteriorizando o reino invisível de Deus. Nós estamos falando que Ele vai voltar em glória, né? Quando nós participamos da ceia. O texto também nos lembra que nós testemunhamos quando nós amamos uns aos outros. Esse texto de João 13, 35, ele nos lembra exatamente disso, porque ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se acontecer o quê? Se tiverdes amor uns aos outros. Mas isso aí significa o quê? É um testemunho.
e não um evangelismo. A mesma coisa quando nós alimentamos o faminto, quando nós socorremos o aflito. Quando você está socorrendo uma pessoa que está aflita, você não está pregando o evangelho para ela, você está testemunhando. É um testemunho. Quando você promove a paz, você está testemunhando. A Bíblia diz que o homem foi criado de que forma? Imagem e semelhança de Deus. Quando você realça para a pessoa, o seu próximo, que você está praticando aquilo, porque você quer parecer com o seu Criador, que você está praticando atos orientado, movido pelo seu Criador, você está levando a imagem de Deus em você. Você está levando a imagem de Deus em você. E isso é um testemunho. É um testemunho. Um parêntese aqui. Eu fico pensando por que é que Deus mandou que o homem enchesse a terra depois que ele o criou. Uma das ordens de Deus foi para o homem encher a terra. E é assustador na história do Gênesis como várias vezes o homem desobedece essa ordem de Deus. Várias vezes. Uma vez ele juntou todo mundo para construir uma torre e falou assim: vamos ficar por aqui mesmo, não vamos sair daqui. E por que é que Deus queria que o homem espalhasse sobre a terra? Porque se o homem é a imagem e semelhança de Deus, onde estiver o homem na terra, ali estará a glória de Deus. Ainda que o homem não faça conta disso ou não perceba isso. Irmãos, e testemunhar, dentro de testemunhar, está também ali o último termo, evangelizar. Então, evangelizar é uma forma de testemunhar. Mas o testemunho é muito mais amplo do que a evangelização. Entregar um folheto é evangelizar? Interessante isso. Será que entregar um folheto é evangelizar? Eu creio que é. Se a mensagem for o evangelho. Bom, há uma grande possibilidade de ocorrer a evangelização. É uma forma de levar o evangelho à pessoa. Claro, quem recebe o folheto pode dizer assim: não, eu não quero, ou não receber o folheto, mas se você levou o folheto para alguém, você está levando, se é um folheto que tem o evangelho, porque tem muitos folhetos que não tem o evangelho. Inclusive essa tem sido uma preocupação do presbítero Fernando, lá da sede, e ele está trabalhando nesse sentido, porque ele tem muitos folhetos que ele trabalha com ele, mas o folheto não fala do evangelho, e ele fala: não, tem que ter um folheto que fale do evangelho. Outra pergunta, irmãos, é: se a pessoa não ler o folheto, você perdeu tempo? Não, pela sua parte. De forma alguma, né? Aí nós lembramos do texto de 2 Coríntios 2,15, que diz que porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. E esse bom perfume de Cristo, ele aparece onde? Ele aparece tanto naqueles que são salvos, ou seja, aqueles que aceitam a mensagem do Evangelho, quanto naqueles que se perdem, ou aqueles que não aceitam a mensagem do Evangelho. E Paulo fala que para uns cheiro de vida, para a vida, e para outros cheiro de morte, para a morte. Convidar alguém para ir à igreja é evangelização? Ixi. Também acho que é. E esse? Você já ouviu o evangelho na igreja? Mas também não testemunho? Sim, mas aqui a pergunta é se é evangelização. Olha, quem convidou não vai evangelizar, né? Sim, exatamente. Então, o convite, ele pode convergir para a evangelização. Ele pode criar um ambiente, uma circunstância para a pessoa ser evangelizada. Mas o chamar a pessoa para ir à igreja, isso não é evangelizar. Não. Porque você não falou nada de evangelho. É a que vai evangelizar.
você simplesmente convida, mas não é costume da gente achar que quando você convida alguém para ir à igreja, você está evangelizando, mas não é, isso não é evangelização. Isso é um convite que pode desembocar numa evangelização. Não significa, irmãos, que o convite para alguém ir à igreja é algo que não tenha valor. Não é isso que nós estamos dizendo aqui. O que nós estamos dizendo é que isso não é evangelização. Todo crente tem chamado para ser um evangelista? Acredito que não. O corpo de Cristo é composto de muitos membros, e cada membro tem a sua função. Agora, irmãos, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e alertar os que estão aqui, e alertar você que está nos ouvindo através desse vídeo. Veja só, você precisa descobrir qual o seu lugar no corpo de Cristo, porque não existe membro fora do corpo. E se você faz parte do corpo, você deve ter uma função. Todo membro do corpo tem uma função. O corpo de Cristo não é diferente. Tem muitos que não pregam o Evangelho, mas convidam para vir à igreja. Tem muitos que não pregam o Evangelho, mas que testemunham de outras formas. Tem outros que não pregam o Evangelho, mas ajudam a cuidar das coisas da igreja, ou dar suporte para o outro que outro pregue. O fato, querido ouvinte, é que você precisa descobrir: eu sou membro da igreja, qual a minha função nessa igreja? Nós precisamos estar atentos em relação a isso. Mas e a confissão de fé? Como é que fica? A confissão de fé, todos devem fazer a confissão de fé ou só alguns? Mateus 10 fala que aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar, ou seja, aquele que não me confessar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Portanto, irmãos, confessar é algo que é dever de todo aquele que aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. E confessar é falar da sua intimidade com Jesus. Ele vai falar da vida do outro, vai falar da vida dele. Quem é Jesus para ele? Jesus é quem? Essa foi a preocupação de Jesus, registrada em Mateus 16. Ele chegou para os discípulos e perguntou: o pessoal aí da cidade fala que eu sou quem? Precisamos saber quem é Jesus. Precisamos saber quem é Jesus. Dentro desse mesmo tema, veja o que nos lembra Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquem alarmados. Ele fala ameaça do mundo, ameaça dos de fora. Vocês não ficam alarmados com ele. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O que é isso? Nada mais é do que fazer a sua confissão. Dizer em quem você crê, por que você crê. Outro texto é de Romanos 10:15, que ele diz: como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Veja, irmãos, mesmo aqueles que não pregam o Evangelho, mas que testemunham, eles estão sempre anunciando coisas boas. Nós somos chamados para testemunhar de Cristo, e todo testemunho de Cristo é o anúncio de coisas boas. E a estas pessoas que anunciam coisas boas, a Bíblia fala que elas têm os pés formosos. Os pés são formosos. Diante disso, irmãos, nós vamos parar aqui, porque nós trabalhamos então hoje com o tema da testemunho. Falamos o que é testemunhar, a ligação de testemunhar com evangelizar.
E na próxima semana nós vamos dar sequência a este estudo. Tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Josué, só o crente que pode testemunhar? Bom, ótima sua pergunta, muito oportuna. Veja só, imagine que aconteça um homicídio aqui na porta da igreja. O diácono Jair não está aqui. Ele pode ser testemunha deste homicídio? Não. O testemunho é aquele que ouviu ou que viu alguma coisa. Eu não posso ser chamado para testemunhar daquilo que eu não conheço, daquilo que eu não sei se é ou daquilo que eu sei se não é. Mas veja só, é possível que alguém que não seja testemunha desse homicídio acerte sobre quem foi o seu autor? Sim. Pode ser. Então veja que tem pessoas que acertam num testemunho, mas esse testemunho não é um testemunho bíblico, porque ele não viu nada. São pessoas que dizem assim: olha, mas Jesus Cristo é Senhor, Ele é Salvador dos outros, né? Não é dele. Então, é possível que testemunhe. Eu não sei se você lembra daquele texto de Atos dos Apóstolos, que os demônios testemunharam de Jesus. Ele aproxima de alguém endemoniado e aquela pessoa estava testemunhando estes, né, de Jesus, não dos apóstolos, né? Ele está dizendo: estes são os filhos do Deus Altíssimo. Mas era um testemunho de demônios, e os discípulos não aceitaram isso e expulsaram aquele demônio. Então essa é a questão. É possível, mas nós somos chamados para... Porque é possível a pessoa testemunhar sem falar nada. Sim. Não é verdade? Sim. Então, como você disse, a pessoa pode demonstrar uma bondade, pode demonstrar socorrer uma pessoa com a cesta básica e estar sendo testemunha da bondade de Deus para ela fazer isso. Mas a questão maior, Marcos, é a origem. Sim. É a coisa semelhante às boas obras. Qualquer pessoa faz boas obras, mas aquelas boas obras nascem onde? É justamente isso que eu queria chegar. Exatamente. Então, eu tenho testemunho. Esse meu testemunho, ele nasce onde? Porque isso que nós temos que deixar bem claro, porque não é só testemunhar, é a origem da onde vem isso, qual a origem. O mais importante é o testemunho, exatamente, é a origem.